Bom dia, amadas do YouTube, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Deulando, querendo que vos fale. Gente, nesta manhã, eu perguntava a Deus que mensagem eu trazeria para vocês. O Senhor me deu a palavra logo cedo, como eu falei no Face agora e no Instagram, ele me confirmou no banho. Eu vou falar sobre como entender as coisas espirituais. O porquê que muita gente não consegue entender e acham loucura. Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Vamos ler a palavra de Deus e ministrar aos vossos corações. Olha o que Paulo falou. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se decidem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então o que Paulo diz? Que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. Para ele, lhe parecem loucura. Verdade. Porque se o cara passar gritando na rua igual do Flamengo, ninguém chama o cara de doido. Se o cara fala com Deus, diz que o cara é doido. Por quê? Porque para ele, falar do Flamengo é natural. Mas falar de Deus na rua só, esse cara é maluco, esse cara é doido. Está falando sozinho, sabe por quê? Porque ele vive no natural. Ele não entende o espiritual. Ele acha que para falar com Deus é preciso se postar dentro de um pedaço de madeira de gesso ou estar numa igreja, como se Deus habitasse dentro da igreja. Deus é espírito e habita naqueles que o buscam. Você está entendendo? Então quem é natural jamais vai compreender. Para ele é loucura. Para ele é loucura. Porque ele não consegue discernir aquilo, porque ele vive no natural, nas coisas naturais, do pecado, da carne, das coisas deste mundo. Por isso que Paulo falou, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e dele ninguém é discernido. Ou seja, o homem que é espiritual, que busca as coisas do Espírito, ele discerne bem tudo espiritualmente, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, ninguém consegue entender o que ele entende. Ninguém discerne o que ele discerne. Ou seja, ninguém vê o que ele vê. Você está entendendo? Essa é a nossa vida. Nós somos espirituais, nós vemos o que ninguém vê. Nós discernimos o que ninguém discerne. Porque nós buscamos as coisas do Espírito. Então nós vemos além da atmosfera física, além da terra. Nós vemos as visões espirituais das coisas dos céus e também das coisas das trevas. As visões que ninguém vê. Porque as pessoas, elas só buscam as coisas naturais. Então elas jamais vão compreender as coisas do Espírito de Deus. Porque Paulo falou isso aqui. 1 Coríntios 2, 14 e 15 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se decidem espiritualmente. Ele diz, olha, quem é natural, o homem natural, jamais vai entender as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura. Porque elas não se discernem naturalmente, mas sim espiritualmente. Mas no versículo 15 ele falou, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, quem é espiritual consegue discernir tudo que está no campo físico e além do físico, no mundo espiritual. Porque ele é um homem espiritual. Ele discerne bem tudo e ninguém discerne o que ele discerne. Ou seja, ninguém vê o que ele vê. Porque quem vive na natureza humana da carne jamais vai ver as coisas espirituais. É por isso que a maioria das pessoas não se converte. Vive na idolatria, na prostituição, no homossexualismo, na bebedeira, nos enganos das filosofias, das religiões. Por quê? Porque eles vivem nas coisas naturais, do pecado, da desobediência, da carne. E Jesus falou em João 6,63, algo interessante, eu vou ler o texto. Olha o que Jesus falou em João 6,63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, olha o que Jesus disse. O espírito é o que vivifica. Mas a carne para nada aproveita. Sabe o que Jesus disse? O meu espírito vivifica. Mas quem vive na carne, de nada tem proveito. Nada vai entender das minhas palavras, das minhas coisas. Aí ele falou, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, são espírito, as palavras de Jesus, e geram vida, liberta, cura, salva e transforma a vida de qualquer ser humano, muda por completo. Agora, só consegue essa libertação,
só consegue a cura, só consegue a salvação aquele que abandona as coisas naturais. Porque enquanto as pessoas buscarem as coisas naturais da terra que desagradam a Deus, elas jamais vão entender as coisas do Espírito. Foi isso que o apóstolo Paulo falou aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Eu vou reler o texto para você entender. Paulo falou: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se definem espiritualmente. Ele falou claro, só quem é natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele o homem natural é loucura. É verdade. Para o homem que vive na natureza da carne é loucura. Porque ele não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque no versículo 15 Paulo concluiu: mas o que é espiritual decide bem tudo, e dele ninguém é discernido. Ele falou: só entende as coisas espirituais quem é espiritual. Quem é espiritual decide bem tudo, e dele ninguém é discernido. Ele vê o que ninguém vê. E ninguém entende o que ele entende, porque ele está ligado com o Espírito. Você está entendendo? Então, é por isso que as pessoas não compreendem quando vê alguém diferente. Porque a maioria vive na natureza da carne, no natural. Quando vê alguém espiritual, para ele é estranho, é louco. Para ele é algo que foge da lógica. Porque as coisas espirituais fogem da lógica, meu querido. Então, nossa comunhão com o Espírito Santo, ela é intensa, ela é 24 horas em qualquer lugar. Porque nós temos visão do físico e do espiritual, das coisas de Deus. Por isso nós discernimos o físico e o que está além do físico, na atmosfera espiritual do reino de Deus e também das trevas. Porque Paulo falou algo interessante, ele falou: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Verdade, então quem é natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura, ele jamais vai entender que aquilo é algo de Deus. Para ele é loucura. Por quê? Concluindo o versículo 14. Porque ela se decide espiritualmente. Só decide quem é espiritual, meu querido. Quem é natural, jamais vai decidir. No versículo 15, Paulo conclui isso. Porque o que é espiritual decide bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então ele falou: quem é espiritual consegue entender e discernir tudo, ver tudo, e ninguém vê e discerne o que ele discerne e vê. Você está entendendo? É por isso que muitos não se convertem, muitos estão ainda no pecado, na desobediência, na idolatria, no homossexualismo, na fornicação, que é o sexo sem casamento, e diversas formas que há de escravidão, que vivem nas coisas naturais do pecado. Enquanto não se desligarem dessas coisas e buscarem o espiritual, que é Jesus, irão sofrer. Então tenham todos um bom dia e até amanhã, querendo Deus, em nome de Jesus.